Sem poder contar com a energia elétrica tradicional, o Internacional se utiliza de geradores para limpeza e manutenção do estádio Beira-Rio após o recuo das águas do Guaíba. Do outro lado da rua, no CT do Parque Gigante, a expectativa está em saber o que pode ou não ser aproveitado quando as águas baixarem ainda mais. Fora do campo, a dupla Grenal faz uma movimentação importante para aproximar o torcedor de seus times e o calendário, que prejudica não apenas a questão sul-americana, mas também no Campeonato Brasileiro. O presidente do Criciúma deixou muito claro que o Heriberto Rios pode ser casa do Inter, e a gente vai repercutir isso agora. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que estava acontecendo nos bastidores colorados. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal também, deixa teu like que ajuda pra caramba o meu trabalho e compartilha para o maior número possível de pessoas, dos teus grupos de WhatsApp, daqui a pouco até nas tuas redes sociais como um todo, beleza? Gente, quero falar com você sobre a situação do Beira-Rio e tudo o que está acontecendo em termos de calendários, nova casa do Inter, as questões envolvendo os pequenos detalhes que o Inter está tentando buscar para aproximar o seu torcedor do time do Eduardo Cudê, tá? Então, assim, a gente tem que começar falando do estádio Beira-Rio. O Inter ainda não ligou o Beira-Rio com a energia elétrica convencional. Essa que a gente está aqui na nossa casa, nos edifícios ao redor e que a gente pega a iluminação da rua, né? Dá para dizer assim. O Inter usa de geradores particulares, geradores em que ele contratou para poder fazer a limpeza, manutenção, para chegar com luz, né, e ter claridade em alguns ambientes do estádio. Por quê? Porque ainda existem água ou existe algum tipo de teste que tem que ser feito na energia elétrica, na rede do Beira-Rio, nos eletrodutos como um todo, para então poder ser ligado o estádio Beira-Rio e não, de repente, ter um colapso de energia na Casa Colorada. Vou dar um exemplo, tá? Ainda tem água tinha água no poço do elevador, que leva da área de imprensa até as cabines de rádio e televisão, por exemplo. Então tinha essa dificuldade de o Inter saber: posso ou não ligar o estádio Beira-Rio? Do outro lado da rua, a água ainda bate na cintura, já reduziu muito, ela estava na altura do peito, já reduziu muito e a gente já consegue enxergar boa parte do CT do Parque Gigante. Agora, a grande questão ainda está em as partes administrativas, em os gramados, o que se vai fazer não só de recuperação, mas o que vai ser reaproveitado. Principalmente porque a partir do momento que são vários dias debaixo d'água, tem, por exemplo, madeira. Quase sempre é MDF, né, que a gente usa. E o MDF, ele incha e ele enverga, melhor dizendo, né? Então ele vai certamente ficar de lado. Essas portas, armários, vai tudo praticamente ser não aproveitado. E aí o Inter vai ter que então fazer um orçamento do que vai contratar e do que vai ter de comprar novo, tá? Em meio a isso, ele está fazendo alguns movimentos de bastidor. É claro, a gente já falou aqui em outros conteúdos. Os estádios em que o Inter já pediu, por exemplo, para a Conmebol fazer a inspeção para homologar e poder jogar a Copa Sul-Americana. Outros movimentos, como hoje, por exemplo, ficou confirmado, o presidente Alessandro Barcelos e até mesmo os diretores do Grêmio deixaram muito claro que pediram na reunião com o Paulo Pimenta, como eu falei na semana passada, a internacionalização do aeroporto de Caxias do Sul. Por que isso? Primeiro porque é um movimento que aproxima, né, o Inter e também o Grêmio do seu torcedor. Os torcedores da capital, para chegar em Caxias, eles têm um acesso ainda que dificultado, né, por conta das quedas de barreira, mas é mais fácil do que ir a outro estado. Começa por aí. Tem também a questão seguinte: a partir do momento que a federação, né, a União, o Estado,
vai lá e internacionaliza o aeroporto, o Inter não tem mais responsabilidade. Porque se o Inter pedisse, por exemplo, para a Polícia Federal para montar uma base lá e internacionalizar apenas para a chegada de algum clube, como o Delfim, por exemplo, agora no dia 8/6, o Internacional é responsável por isso. Sendo responsável por isso, se no caminho, por exemplo, a Polícia Federal tem um acidente, uma queda de barreira, não consiga chegar em Caxias do Sul, o Inter é o responsável pelo Delfim não chegar no Rio Grande do Sul e automaticamente ele perde por VO. É claro, né, cara, eu estou sendo extremamente extremista, com o perdão da redundância, mas é só para vocês entenderem como existem particularidades nessas questões aí burocráticas envolvendo os jogos do Inter. Outra, sai um problema e entra outro. Olha só, o Inter joga dia 28 contra o Belgrano, provavelmente no Novelli Júnior, tá? Aí ele vai dia 1º para Salvador para enfrentar o Vitória no Barradão. Ele teoricamente voltaria para São Paulo para embarcar para Bolívia, para jogar contra o Real Tomayapo. Quando voltar no dia 4, o que ele vai fazer? Ele volta para São Paulo e aí atua depois no Heriberto Rilse. Ele volta a Porto Alegre com a internacionalização já do aeroporto de Caxias e manda no Alfredo Jaconi, o jogo da Copa Sul-Americana. Ou ele já fica em Criciúma para jogar no dia 8 contra o Delfim e no dia 12 contra o Corinthians. Porque é o seguinte, no dia 12 é o primeiro jogo com mando do Inter pelo Campeonato Brasileiro. Isso, claro, se a CBF agora no dia 27 não acabar mudando as datas dos jogos, tá? Acontece que para jogar, por exemplo, em Caxias do Sul no dia 12, não tem como não ser no Alfredo Jaconi, porque o Juventude vai jogar lá. Então, poderia ser no Heriberto Rilse, porque o Criciúma vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. Entende? A Arena Barueri, por exemplo, que é outro estádio, só para ficar nos estádios que o Inter pediu a inspeção da Conmebol. Joga o Palmeiras contra o Bragantino. Então, existem particularidades de calendário que também dificultam para o Inter fazer seus jogos, ou fazer sua logística, ou montar seu calendário. Então, em cima de tudo isso que a gente está falando, fica o lado de que sim, o Inter quer trazer o time do Eduardo Cudê mais próximo, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina. Depende também muito do governo federal e, ao mesmo tempo, o calendário da CBF. Muitas pessoas me perguntam, mas por que o Inter não faz o mesmo que o Grêmio está fazendo, né? De mudar o mando, fazer o retorno vir para o turno, né? Por exemplo, no jogo contra o Botafogo. Não é tão fácil, porque também tem a questão da segurança pública. Tem alguns jogos que se o Inter joga, por exemplo, com o Corinthians em São Paulo, também tem o jogo do Palmeiras contra tal time do Campeonato Brasileiro. E isso tem problema também na segurança pública de 2 jogos ocorrerem na mesma cidade. Como eu já expliquei também aqui, Grêmio e Inter jogarem em Porto Alegre ao mesmo tempo. Então, fica bem tenso a situação em cima de todo esse contexto que eu estou falando para vocês. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, cara. A gente vai falando porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui. Abraço. Tchau.